Gênesis chegou até aqui nos dando já uma noção de como estava o estado de corrupção generalizada da época, esse cenário onde a maldade do ser humano havia se multiplicado sempre e continuamente para o mal. Mas Deus encontrou em Noé alguém que andava na sua presença. Portanto, seria por meio de Noé que Deus levaria adiante o plano da redenção que ele tinha apresentado desde Adão e Eva. Já vimos também que, quando Deus olhou para a situação da humanidade, não havia outra solução a não ser preservar pelo menos Noé e a sua família, enquanto o resto do mundo acabaria sendo destruído por meio das águas do dilúvio. Bom, é com esse plano de fundo que Gênesis 7 vai chegar no verso 7 dizendo assim: então, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então Deus faz questão de fazer um contraste entre como era Noé e o restante da geração dos seus dias. O chamado de Noé e da sua família é um prenúncio também da preparação para nós e para nossa família, como Jesus alertou lá em Mateus 24, para que no meio dessa nossa geração corrompida, o Senhor também preserve do dilúvio de destruição que há de vir como consequência da volta de Jesus para os perdidos, como explica lá 2 Pedro também no capítulo 3, é o próprio Jesus quem faz uma comparação entre o estado da humanidade na época de Noé e como será também nos dias da sua vinda. Além de Noé e da sua família, é interessante que Deus ele também ordena a entrada de 7 pares de animais limpos e um par de animais imundos, e não apenas um par, um casal, porque, como a gente vai ver, depois que as águas do dilúvio secarem, devido à escassez de alimento para Noé e para sua família, então eles precisariam se alimentar também, utilizando agora os animais limpos. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, essa distinção entre animais limpos e imundos ou impuros, ela não foi uma criação de Moisés ou uma coisa só para o povo de Israel, um tipo de tradição judaica. Na verdade, foi Deus quem estabeleceu a diferença de que há animais limpos, ou seja, próprios para se comer, e animais imundos ou impuros, que são impróprios para a alimentação. A gente sabe disso porque foi Deus quem deu essa distinção para Noé, quando o povo de Israel também nem existia, né? A gente está vendo aqui as primeiras gerações depois de Adão e Eva. Então, o povo de Israel, Moisés e a nação, ela seria muito tempo depois. Na verdade, Noé e sua família foram os únicos habitantes do mundo depois do dilúvio. E eles aprenderam com Deus que só poderiam comer dos animais limpos. Afinal, dos animais imundos havia apenas um casal. Se comesse um do casal dos animais imundos que entrasse na arca, então esse animal seria extinto, né? Não tinha como continuar se reproduzindo. É por isso que Deus pediu então 7 pares dos limpos e um par só, um casal só de animais imundos. Esses animais chamados de impuros ou imundos, eles não possuem esse nome porque eles são ruins, são animais maus ou são menos importantes. Pelo contrário, eles são essenciais ao equilíbrio da natureza. Mas eles são chamados de imundos ou impuros porque eles são, de certa forma, perigosos para o ser humano, no sentido de se alimentar deles. A gente sabe, por exemplo, que a carne de porco e frutos do mar são frequentemente contaminados e são fonte de diversas doenças para os seres humanos. Por isso, é por causa da natureza desses animais, e não é uma tradição criada para o povo de Israel, que o próprio Deus, que foi quem criou os animais, fez a diferença, dizendo que há alguns que são limpos e alguns que são impróprios para o ser humano. O que Deus fez para a nação israelita no futuro, né, o que ele faria através de Moisés, foi deixar claro, explícito, o conjunto de características que diferenciavam uns dos outros, animais limpos dos animais impuros, para que essas características fossem escritas, a fim de que o povo pudesse sempre relembrar e aprender também a fazer essa diferença para que eles tivessem mais saúde, né, para que eles tivessem mais longevidade. Existia também um aspecto cerimonial, mas a questão da alimentação é bem presente aqui em Gênesis 7. Né? O mundo estava para ser destruído. Então Deus fez essa separação pensando em Noé e nas suas descendências. Outro aspecto interessante sobre isso é que muitos acreditam que Jesus aboliu essa distinção de animais limpos e impuros, mas esse ensinamento nem existe nas Escrituras. Para abolir a diferença entre animais puros e impuros, seria preciso transformar a natureza de todos os animais. Só que até hoje o porco, o camarão, a barata, o escorpião e todos os animais impuros,
eles continuam tendo a mesma natureza e as mesmas funções na terra. Eles basicamente servem como os lixeiros, seja na terra, no mar, no céu, porque eles se alimentam de restos de animais, animais mortos em decomposição. É por isso que eles são animais impuros, né? Note que interessante, mesmo anos depois da morte e da ressurreição de Cristo, o apóstolo Pedro, por exemplo, ele continuava obedecendo essa distinção feita por Deus. Como a gente pode ver lá em Atos capítulo 10. Ali Pedro, ele deixa claro que ele nunca comeu nada impuro, abrindo e fechando aspas aqui para uma citação dele mesmo. Mas muitos entendem que a visão de Atos 10 seria uma revelação de que agora os animais impuros poderiam ser comidos, quando na verdade Deus estava revelando que Pedro não considerasse impuros os gentios. E quem nos dá essa interpretação é o próprio Pedro, que ele até então se recusava a ter contato com pessoas que não fossem judias, o que não tem nada a ver com os animais em si. Você lê o relato, o contexto todo, vai ver o próprio Pedro chegando a essa compreensão. Atos 10 nos prova, na verdade, que Pedro sempre obedeceu essa diferença entre animais que se podem comer e os que não se podem. É claro que isso acabou se tornando uma tradição dentro do povo de Israel, mas a diferença não foi feita por eles ou por Moisés. Como a gente viu, a diferença foi feita por Deus aqui em Gênesis 7. Retornando então ao relato, a gente vê que depois que o Senhor ordenou a ida dos animais puros e impuros em pares, ele prometeu que viria o dilúvio. E uma semana depois do aviso, quando Noé tinha 600 anos de idade, aí diz o seguinte, Gênesis 7, versos 13 e 14. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cam e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo o animal segundo a sua espécie. O verso 16 ainda nos dá o detalhe de que quem fechou a porta da arca foi o Senhor. Pela descrição detalhada que Deus deu a Noé, a gente vê isso no capítulo 6 ainda, o capítulo anterior do verso 15, a arca ela deveria ter uns 35 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13 metros de altura. Imagine, portanto, a força sobre-humana que seria necessária para fechar uma porta de tal magnitude em peso e em tamanho. É por isso que o verso 16 dá esse detalhe, que foi o Senhor quem fechou a porta da arca, porque Noé e a sua família não tinham condições. Bom, o que veio a seguir não foi uma simples chuva, mas, na verdade, o dilúvio foi uma série de eventos catastróficos que devastou a superfície da terra, até que destruísse por completo tudo o que havia, de plantas e animais. A própria superfície da terra foi modificada depois desse evento. O dilúvio, ele é mencionado por Jesus também em Mateus 24 e por Pedro em 2 Pedro no capítulo 3, como um evento real e não como algo simbólico, como muitas pessoas podem crer. De fato, para os autores do Novo Testamento, o relato de Gênesis é um relato literal, e isso inclui o dilúvio também. Gênesis 7 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram, diz assim no verso 11. Ou seja, jorrou água de dentro da terra para fora e também dos céus. O verso 17 diz: veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos, diz o verso 19. Então, a imensidão do dilúvio foi tanta que o verso 20 ainda diz que as águas se elevaram 15 côvados acima das montanhas, o que dá cerca de 7 metros, e não houve superfície sobre a terra que não tenha ficado embaixo d'água. Olha a magnitude do evento catastrófico que foi o dilúvio. Aí assim conclui o verso 22 como resultado: tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. E o verso 23 diz: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. A gente precisa também relembrar daquela lição que é sempre repetida, né? Enquanto Noé construía a arca, foi dada esperança para aqueles povos todos que viram se arrepender. Se eles viram os animais entrando em pares, e mesmo assim eles preferiram não acreditar
E Jesus complementa dizendo, né? Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. A gente pode ver quando Jesus compara lá em Mateus capítulo 24. Bom, o capítulo termina dizendo que as águas ainda cobriram a terra pelos próximos 150 dias, até que o Senhor interveio para permitir que a vida voltasse ao planeta através de Noé e sua família. E é isso que a gente vai ver no próximo capítulo.